por tudo que é feito, por tudo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente semeia, por coisas que a gente age, formas de pensar, formas de agir, formas de pensar, como a gente é generoso. Nada disso nos atrai a graça de Deus. A graça de Deus é por meio da fé. Se você abrir o dicionário, você vai ver, né, a tradução, o sinônimo, o adjetivo, os superlativos da palavra superabundar. É transbordar, exceder, ultrapassar, encher, derramar, sobrar, multiplicar, e aí por aí vai, né? Então, tudo isso é mais do que abundar, é superabundar. E Deus não responde o pecado com uma graça suficiente. Isso é muito interessante. Quando nós pecamos e fomos destituídos da graça, da presença do Senhor, e quando um dia nós nos convertemos e aceitamos a Ele, essa graça que veio sobre nós, ela não teve um tamanho específico. Então, o que a gente fala assim, o pastor sempre fala isso aqui: a minha mãe era muito nervosa, hoje ela é muito calma. Fulano era muito frio, hoje ele é muito amoroso. Então, assim, a gente fala assim, nossa, aqui habitou o pecado. Prostituição, vício, homicídios, criminalidade de uma forma geral, maldades extremas. A gente tem esse conceito de pecado. Mas o pecado, ele é muito mais amplo do que isso tudo. O pecado, ele é muito maior que isso. Ele é o que nos afasta. O pecado é aquilo que nos afasta do propósito original de Deus para as nossas vidas. O que você faz, o que eu faço, que às vezes pode ser mínimo, que nos afasta de Deus, isso é caracterizado no pecado. Porque às vezes a gente tem aquela concepção de o pecado, fulano matou, nossa, que pecador. Ele abusou de alguém. É um pecado, é um crime. Mas a gente fica preso a esse tipo de pecado, que a gente acaba se escondendo atrás dele. Não, eu não sou. Mas a gente tem o pecado é tudo que afasta o homem do que é da natureza original do que Deus sonhou pra gente. Tudo aquilo que nos afasta da presença dele, que a gente dá lugar, que é através da nossa pessoa, isso é o pecado. Quando Paulo fala onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele não estava falando apenas de lugares, os lugares mais obscuros, mais sombrios, de uma sociedade. Ele estava falando de uma condição humana. Como um fariseu, como um estudioso, que lidou com muitas coisas e viu muita coisa, e viu muita gente, com poder, ele podia falar, e ele podia falar de si próprio, Então ele sabia que não era sobre coisas absurdas, mas sobre o que é a condição humana. Uma vez, um tempo atrás, a gente assistiu um show do Diante do Trono, e esse show foi na Apoteose, onde tem o carnaval, E ali, aquele show maravilhoso, e em algum momento Ana Paula Valadão declara: onde aqui abundou o pecado, hoje está superabundando a graça de Deus. Onde o pecado acontece de forma deliberada, hoje é a presença de Deus. E no errado ela não estava. Um lugar para tanta coisa ruim, ali naquele momento estava sendo glorificado e exaltado o nome do Senhor. Ontem teve uns cortes que passou da marcha para Jesus, algum cantor lá que eu não me recordo, só passou rapidinho, ele declarou a mesma frase. Então as pessoas têm o hábito de linkar os lugares onde tem pecados, da carne, coisas extremas, ao pecado, ao afastamento de Deus. E a gente acaba não tendo um crescimento nosso, pessoal, com o Senhor, porque a gente está assim: não, lá eu não vou, ali eu não piso, não, isso eu não cometo. Mas as coisas estão crescendo e sendo, tendo lugar e vez na nossa vida, e a gente está assim: não, isso eu não faço. E esse é o pecado, esse é o perigo
de às vezes a gente não está percebendo onde pode estar crescendo alguma outra situação perto ou dentro de nós, e o Senhor ele traz esse alerta para as nossas vidas, né? O pecado abundou e pode abundar na mágoa, no ciúme, na traição, na mentira, na inveja, no medo, na falta de perdão, na cobiça, nas palavras impensadas. O pecado ele pode vir ali, ele vai montando como diz o ditado aí, né? Como é que fala? Vai alugando um triplex na nossa vida, vai tomando forma dentro de nós e a gente não percebe, porque hoje é um pedacinho, uma palavrinha, é um sentimento, é um medo, é uma falta de fé, é uma falta de encorajamento, é um sonho que vai deixar de lado porque não é pra gente e que é grande demais, e se é grande demais, Deus é pequeno demais também para resolver. Então isso vai dando lugar na nossa vida, e isso é um tipo de pecado. Existem pessoas, né? E eu creio que nós aqui nunca entramos ou entraram numa prisão, não usaram drogas, não teve envolvido com nenhum tipo de crime, com tráfico, enfim, que é caracterizado aí, que é muito falado como pecado, né? Não foi envolvido com algum tipo de escândalo, mas vivem aprisionados pela amargura, verdade, sabe, pela falta de encorajamento no espírito. Vivem aprisionados dentro da maldade, da arrogância, da ausência de amor, da falta de empatia. E quando o Senhor ministrava isso no meu coração, essa palavra aqui hoje está separada porque eu ia pregar na outra semana, né? Só que eu passei mal, eu troquei com o pastor e essa palavra já estava separada. E aí eu falei assim, se não for da tua vontade, eu tenho uma outra palavra. Mas para falar de graça, a gente precisa falar do tamanho da graça e de tudo que ela cobre, porque se tem pecado, tem uma graça muito maior. Tem uma graça que vai sobrepor tudo isso. Tem uma graça que perdoa, que transforma, que transborda e que muda, e que, sabe, destrona tudo isso que a gente vai criando dentro de nós e deixando. Mas é diante desse cenário que foi falado aqui, né, de falta de tanta coisa, de excessos de tantas coisas, mas é aí que a graça de Deus aumenta. No lugar que dá, às vezes, para alguém é motivo de acusação, né? Olha, aí abundou isso, aí abundou aquilo, você é assim, você é assado, você é desse jeito. Só que é aí que a graça entra. A graça não age apenas nos grandes pecadores, não. Ela age em todo lugar, porque o pecado ele entra e deixa marcas. E onde tem marca, mínima que seja, menor que seja, por menor que seja, e por mais simples, e às vezes por mais tempo que tenha passado, a marca ela existe. E a graça ela entra. Aleluia! E a graça cobre. E a graça não só cobre, ela derrama, ela escorre, a ponto de que a gente não consiga mais ver aquilo que aconteceu, ou sequer se lembrar. Quando a graça chega, o amargurado aprende a perdoar. Aleluia. O arrogante aprende a servir. O egoísta aprende a compartilhar, a dividir. O ansioso encontra descanso para a alma. O mentiroso vive na verdade. A graça ela não é grande porque o pecado foi grande. A graça não é grande porque precisava de alguma coisa de forma a cobrir o pecado. A graça é grande porque Deus ele é grande. A graça podemos materializá-la na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a graça, ele é a verdade encarnada. E o amor de Deus, que é a graça perdoadora, que é o amor do perdão, que é o amor verdadeiro na pessoa do Senhor, ele é grande. Ele é grande para mudar a história, ele é grande para mudar episódios, ele é grande para mudar situações, ele é grande para tirar nicknames que a gente tenha, nomezinhos que nos intitularam. Ele é grande para todas essas, para tudo isso. O pecado ele produz destruição de muitas formas. Chegamos aqui todos nós com algum problema muito grande. Até quem chegou a beber no decorrer da vida vai ter problemas, porque onde tem ser humano, onde tem pessoas,
Se não é na igreja, no trabalho, no colégio, na faculdade, no social, tem problemas, né? Então, e com isso a gente é impactado por problemas de terceiros. E aí você imagina, você tem uma roupa e um vai lá e joga uma tinta de caneta, o outro te joga um biscoito, você vai ficando com marcas. Quando a graça vem, ela não vem com uma esponja, ela vem com um regador, ela vem lavando. E ela lava, como tem um louvor que diz que nos lava, que nos cura, sabe, que alegra o coração, ela lava tudo, ela tira tudo. Então às vezes coisinhas que vêm e que às vezes mas só isso, mas foi só isso, mas foi só isso. E esse só vira uma coisa muito grande. E a graça ela está aí para isso. Porque o dono da graça, ele é muito grande. Pode produzir muita destruição, mas a graça ela produz restauração em todas elas. A graça produz restauração em todas as palavras. Sabe, maledicentes em todas as palavras que ferem, que doem. Palavras que às vezes nos desencorajam de tomar uma decisão. A graça ela produz restauração em tudo isso. A graça ela nos encontra onde a gente está. Glória a Deus. A graça ela tem esse poder de nos encontrar. Saulo ele estava perseguindo cristãos. Ele estava saindo de um lugar, indo para outro, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de decisão, com poder gritando na veia dele: eu vou calar esse povo. E quantos, no nosso dia a dia não acontece isso? Tentam calar, tentam parar a gente, tentam, desanimar, mas a graça também estava no caminho de Paulo e Saulo. Aleluia. Ele foi alcançado por Jesus, ele foi alcançado pela graça. Ele não estava orando, ele não estava buscando, ele não estava jejuando, ele não estava merecendo. Isso quebra a perna de muito crente que acha que tem por merecimento. Não, eu estava buscando, Deus me abençoou porque eu estava em jejum. Não, Deus me abençoou porque eu sei como está a minha vida. Isso quebra a perna, porque Paulo não estava fazendo nada disso. Paulo não estava fazendo besteira. Paulo estava indo matar os servos do Senhor que estavam indo pregar o evangelho, fundar uma igreja, dar um crescimento, fazer o que Jesus mandou fazer antes que ele morresse. E ressuscitou, e acendeu os céus, e a igreja estava crescendo. Mas Paulo estava tentando, Saulo estava tentando. Mas mesmo assim, o Senhor olhou para ele com compaixão, com amor, com graça. E o encontrou. As pessoas pensam: quando eu mudar, eu vou voltar para Jesus. Quando eu largar um cigarro, eu volto para Jesus. Quando eu parar de usar droga, eu volto para Jesus. Quando eu me consertar na minha vida amorosa, eu volto para Jesus. Sabe quando vai voltar? Nunca. Nunca vai conseguir voltar. Porque não é pelas obras, nem pelos nossos atos, para que a gente não se glorie. Quando eu quis, eu parei. Eu voltei para Jesus quando eu quis. Eu parei tudo, larguei tudo de mão e fui. A mudança do ser humano é consequência da graça. Se não tem a graça, não tem consequência, não tem mudança. A gente não consegue, a gente só consegue fazer besteira, a gente só consegue magoar, a gente só consegue se quebrar, a gente só consegue decepcionar. Se for só pela nossa natureza, pela minha natureza, meu Deus, misericórdia, quero nem lembrar de onde ele me tirou. Mas foi pela graça. E todos os dias tem sido pela graça. É verdade. Aleluia. A graça, ela não é só grande, ela não só aponta o caminho que é através da fé. A graça não só nos encontra, como a graça também ela nos transforma. A graça ela traz mudança de vida. A graça ela não dá uma licença pra gente, pra gente continuar pecando. Ela é um poder que nós temos do céu para viver uma vida nova. É um presente. A graça é um presente de Deus para a nossa fé.
A graça foi para mim, não, a graça é para a tua fé. Que a tua fé vem através do Senhor. É o Espírito Santo que vai trabalhando dentro de você, falando de Jesus, ministrando sobre Cristo, ministrando sobre a vontade, ministrando sobre a verdade, ministrando sobre quem é Ele. E aí a tua fé vai sendo crescida, vai se fortalecendo, e o Senhor vai lá e derrama a graça. A graça é pela fé, é para a nossa fé, é um presente da mão do Senhor. Zaqueu era um homem pecador, um homem que roubava, um homem que desviava, um homem que fazia tudo errado. Mas também ninguém mandou Zaqueu devolver nada. Jesus chegou para Zaqueu e falou assim: trata de devolver quem você prejudicou. Vai lá, devolve tantas vezes mais. É porque quando a gente dá de cara com a graça, na pessoa de Jesus Cristo, o constrangimento, ele é real. Quando a gente topa de frente com a graça, dentro de nós começa a ser mudado, tudo começa a ser transformado. Não há um sequer em toda a Bíblia que topou com Jesus, que esteve diante da maravilhosa graça, que não houve mudança. Até os 9 leprosos ingratos saíram com a cura. Não voltaram para agradecer, tiveram o título de ingratos, mas não saíram diante dele sem a cura. Não foram salvos. Salvo foi aquele que ficou, que voltou. Ele voltou a agradecer e Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Os outros não foram salvos, eu creio, pelo menos de entendimento no texto é o que a gente percebe. Mas não saíram de mãos vazias, mesmo não merecendo, porque deu de cara com a graça, deu de cara com a bondade, com a misericórdia do Senhor. Zaqueu, ele resolveu mudar, ele se obrigou a mudar. Ele teve um convite interno à mudança, à mudança, porque foi de encontro com Jesus produziu essa transformação. Até quem não quer, mudar, quando dá de encontro com Jesus, essa mudança é clara. E quem realmente experimenta da graça, você vai vendo, nós vemos nós. A gente como é que se diz? A gente consegue olhar e entender e perceber. Nossa, eu estou mais calmo, eu estou mais tranquilo, eu amo mais, eu perdoo mais, eu sirvo mais, eu procuro me santificar mais, eu fico menos desesperado, eu tenho menos medo, eu tenho menos anseios, eu espero menos, eu dependo não do Senhor, mas eu procuro depender menos. A gente começa a ver, e isso é o fruto da graça, é a bondade da graça, porque a gente entende que não é por obrigação, tudo que a gente atribui ao Senhor é ao Senhor, tudo é ao Senhor, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a honra, a glória eternamente, amém. Quando a gente entende isso, só resta dentro de nós sentimento de gratidão. Não tem como a gente cobrar mais nada de ninguém, não tem como a gente cobrar de nós mesmos, que a gente sabe que não é capaz de nada. E é pela graça, é pela bondade. Se não for pela tua graça, eu não acordo. Se não for pela tua graça, eu não levanto. Se não for pela tua graça, eu não trabalho. Se não for pela tua graça, a porta não se abre. Se não for pela tua graça, o meu filho não sai ele sai de casa, mas não volta. Se não for pela tua graça, então não dá pra gente sentar e esperar nada. É pela graça. Glória. A graça, ela não só transforma, mas ela sustenta. Porque nem sempre Deus vai remover a nossa luta, não, irmão. Que até então aqui a gente vai ouvindo e nos dá uma ideia de que a graça ela vai, o facão, só tirando as coisas do caminho, a graça está comigo, está contigo. Mas no mundo vai ter aflição, sim. No mundo vai passar por dificuldade, sim. No mundo vai ter doença, sim. Nem sempre a gente vai ser curado da doença, da mulher dela também. Às vezes ela vai dormindo, glória a Deus. Mas às vezes vai morrer da doença, sim. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus falou sobre isso. Nem sempre ele vai remover a luta diante de nós, não. A gente vai ser perseguido. Domingo que vem vai ter um culto de missões. A gente está no país livre, glória a Deus. Mas isso vai acabar. Isso é bíblico, vai acabar.
passa ao longo da nossa vida. E é motivo para parar? Não é motivo para parar, a gente tem que continuar. Glória a Deus. Ele não vai resolver a luta, mas vai oferecer a graça, uma graça suficiente para a gente atravessar essa luta. Paulo chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira isso de mim, não está dando mais. Aí você olha para o currículo de Paulo e olha para o nosso. Ai, Jesus, fez para Paulo, o negócio para mim está ruim. Minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Michele, a minha graça te basta. Solange, minha graça te basta. Alexandre, minha graça te basta. Ele vai falando, a minha graça te basta. Pega a graça, que é o que eu estou te dando, e segue. Com espinho, sem espinho, com caco de vidro, sem caco de vidro, com perseguição, sem perseguição. Vai indo, vai seguindo. Tá ruim para tu, tá ruim para todo mundo, mas vai. Ele não livrou Paulo, mas ele ofereceu graça. Quantos têm tudo? Está em cima da melhor cama, tem o melhor emprego, tem a melhor viagem, tem a melhor roupa, tem o melhor sapato, tem o melhor emprego, tem o melhor carro, mas não tem a graça. Com a permissão do português, tem uma vida desgraçada, porque não tem graça. Logo, tem uma vida desgraçada. E a gente tem perseguição, mas tem graça, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu como pão, manteiga e café com açúcar puro de manhã, é debaixo da graça. Se eu acordo, eu saio da barricada da minha casa e vou atravessar, é debaixo da graça. Tem gente morrendo na Zona Sul. Se eu tomo banho na piscininha de 1000 litros, é com a graça. Tem filhos de pessoas nas Bahamas morrendo, a água levando. Meu filho está aqui. Lamento pelas perdas, sim, mas a gente tem que olhar a graça. É a graça. Quando você começa a olhar assim, tu pede menos, tu espera menos, tu sofre menos, tu chora menos. Passa a ser mais grato, mais fiel ao Senhor. Aleluia. A graça, ela gera gratidão e adoração diante do Senhor. Ela estronda no nosso coração. E quem entende o que é a graça de Deus, quem entende qual é a bondade do Senhor, quem entende do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer, de onde Ele de onde Ele me tirou, do que eu sentia. Quando a gente entende isso, a gente vive de uma forma mais agradecida diante dele. Como eu falei aqui, inicialmente, nunca estive numa cadeia, nunca usei droga, né? Os pecados intitulados como os gravíssimos, né? O pecado, nossa, fulano é pecado. Não. Eu tinha uma vida sem a graça de Deus, sem a bondade do Eterno. Eu acordava de manhã, eu tinha o Espírito Santo. Eu falava bom dia, Espírito Santo, aquele arrepio gostoso, vinha e falava bom dia. Eu não tinha amigo. Eu não tinha todos os meus filhos, a minha família completa. Eu não tinha um lar. Eu não tinha um casamento. Cada um tem um sonho. Uns querem a vida profissional, outros. Cada um tem o seu sonho. Mas a presença do Senhor, nada pode se comparar. Você está atribulado de alma, você colocar os joelhos no chão e falar: Senhor. E antes de você terminar a frase, você sentir a tua nuca esquentar e ele falar assim: a minha graça está aqui. Meu Deus, isso não tem nada, pode se comparar. Quem se lembra de onde Deus tirou, por onde passou, não tem como perder a vontade de Deus. Eu não estou falando isso sobre um dia de trabalho, sobre um dia de chuva, sobre coisas que acontecem no dia a dia. Mas estou desanimado. Às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, às vezes eu estou fraco. É aquela música, né? Tem um pagodinho que eu estou fraco. Não tem como. Quando você para analisar direitinho, só se for louco. A gente quer adorar. E não importa onde. Samuel falou assim, foi muito feliz. Cadê ele? Meu filho foi muito feliz numa devocional aqui no sábado. Eu fiquei impactada porque coisas, né, que a gente vai vendo. E eu digo foi muito feliz porque ele faz uma colocação assim bacana sobre adorar. A gente também tem mania de intitular, não é só o pecado, não, a gente tem mania de intitular adoração. Nossa, fulano pulou, chorou, adorou pra caramba. Fulano
boa ali, tava, meu Deus do céu, eu quero te amar. Lágrima do que? Adorou. Às vezes quem está quieto, sentado, só está sem Jesus. A minha emoção é tão grande, se eu abrir a boca que eu vou desmaiar. Não tem forma de adorar. A adoração é pessoal, ela é intransferível, ela é única, cada um tem um jeito. Não é fazer sacrifício, Miriam dançou, Moisés, os salmos eram músicas, né? A mulher do poço ali chegou diante do Senhor e ficou aquela discussão. Onde é o lugar para adorar? É no monte. Não importa se é no monte, não importa se é na tua casa, se é na igreja, se é no teu trabalho, se é no banheiro, se é lavando uma roupa, né? Se é declarando a bondade do Senhor, que o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Em verdade. Em verdade. Em verdade, a gente tem que ter isso na mente, é em verdade. Não importa se está olhando, se está rotulando, se está bonito, se está feio. Tem gente que chora feio, né? Está adorando. Eu tenho medo da mídia quando está filmando, quando a gente está chorando, que é coisa para a gente ficar feio quando a gente chora. Mas eu não quero saber, eu estou adorando. Aqui não tem botox não, chorou e ruga mesmo, mas tá bom. É em espírito e em verdade, aleluia. Glória a Deus. A graça, ela não se encontrou perdido. A graça, ela transformou a nossa vida. A graça, ela tem nos sustentado todo santo dia, todo momento. A graça nos trouxe para perto do Senhor. A gente vivia isolado, afastado dele. A gente vivia pelos cantos, né? Mas como um filho pródigo, quando ele voltou para o pai, teve festa, teve roupa, teve anel no dedo, teve sandália nova, teve festa, teve churrasco. É assim quando a gente volta e quando a gente se achega diante dele. Essa é a graça. Não é aquilo que Deus nos deu, não é aquilo que Deus nos deu no passado. É aquilo que nos sustenta hoje e todos os dias até a volta de Jesus na nossa eternidade. Amém? Que Jesus abençoe as palmas do Senhor. Glória.